Olá, pessoal! Em junho de 2020, eu dei uma palavra na igreja sobre o que pode ser que vai acontecer depois do isolamento que nós estamos tendo. Bom, essa foi uma palavra que eu ouvi do pastor David Jeremiah, aqui dos Estados Unidos, que falou muito ao meu coração. E como me abençoou muito, eu passei para a minha igreja, eu passei para o meu povo. E eu gostaria de deixá-la registrada aqui, para que você também possa ser abençoado com esta palavra. Amém? A verdade é que tudo que estamos vivendo são tempos preparados por Deus para um propósito. Não é à toa, não são situações que estamos vivendo para destruição. Obviamente, há muita tristeza envolvida, muitos queridos nossos que estão partindo, outros que estão morrendo, nós nem conhecemos, mas o Senhor tem propósito para todas as coisas. E eu gostaria de falar com vocês sobre alguns personagens bíblicos que também passaram pelo isolamento e hoje nós sabemos, através da palavra de Deus, o propósito que Deus tinha com a vida deles, através daquele isolamento. Então vamos lá? Primeiro que eu quero falar para você é sobre Noé. Noé foi chamado por Deus para construir uma arca, porque viria uma chuva, numa época que nunca tinha chovido na terra, ainda não havia chuva sobre a terra. E ele passou 120 anos construindo aquela arca e ali ele passou mais ou menos um ano dentro da arca. Bom, queridos, Noé não fazia a menor ideia do que poderia vir a acontecer depois que ele saísse da arca. Você acha que Noé sabia o que o aguardava? Que Deus o transformaria no pai de todas as nações? Todos nós somos descendentes de Noé. Deus também isolou Jacó na terra de Labão, quando ele precisou escapar da ira do seu irmão Esaú. E por 20 anos, Jacó trabalhou para Labão. Jacó, então, depois disso, já casado e com filhos, sai de lá e no val de Jaboque, Jacó enfrenta o anjo do Senhor para se tornar, então, o Israel de Deus. Ele não sabia, ele não fazia a menor ideia que ele seria aquele Jacó, suplantador, que um dia estaria face a face com o anjo, guerreando e que Deus o escolheria para iniciar a sua nação, a nação de Israel. Você pensa que Jacó sabia o que Deus tinha reservado para ele depois, de tanto tempo assim? Foram 20 anos. Bom, depois Deus isolou José dos seus 17 a 30 anos e José foi traído pela própria família. Seus próprios irmãos o venderam como escravo e ele foi levado cativo até o Egito e ali também vendido no mercado de escravos. José não devia estar entendendo nada. O que devia estar passando na cabeça de José enquanto ele era levado, humilhado, escarnecido? Depois que as coisas melhoram para José, ele acaba preso, né? Ele foi para a casa de Potifar, a mulher gostou dele, arrumou aquela confusão toda e o pobre do José vai parar na cadeia? Queridos, 12 anos de cadeia. 12 anos. Deus isolou José, porque Deus tinha uma grandeza muito grande para fazer na vida de José. Você já foi preso e já passou 12 anos na cadeia por algo que você não fez? Você acha que Deus não sabia que o mundo ia passar pela fome? Sabia, e ele providenciou salvação para o povo dele através de José. Deus sabia também desta pandemia e está tudo sob o controle dele. Pode acreditar. E José, você acha que José, passando por tudo aquilo, imaginava que um dia ele ia ganhar um anel de autoridade e ele seria o segundo homem mais importante do Egito e do mundo inteiro daquela época? Deus isolou Moisés em um deserto remoto por 40 anos, fugindo do faraó, sem identidade. Até os 40 ele achava que era egípcio. Depois ele teve que fugir
Mas ele não conhecia a Deus e de príncipe ele virou pastor. Ele casa, tem filhos. E aí Deus o chama 40 anos depois. Deus fala com Moisés através de uma planta, através de uma sarça que ardia e não se consumia. Você já viu uma árvore queimar, certo? Mas sem se consumir? E a árvore falou com você? Pois é, Moisés teve um encontro com Deus através daquela árvore. E ali Moisés ressurgiu para libertar o povo de Deus do Egito. Ele não fazia ideia, queridos, dos milagres que ele viveria. Ele não poderia imaginar que um dia aquele Moisés saiu fugido do Egito, estaria falando face a face com Deus e vivendo tantas coisas sobrenaturais. Deus isolou Noemi na terra de Moabe, até que ela ficou quase amargurada. Perdeu o marido, se tornou uma viúva, enterrou os filhos. Talvez você tenha perdido seus entes queridos, alguns, ou talvez um, e está se sentindo amargurado por causa desse vírus. Noemi também não sabia, mas ela e Ruth, sua nora, viajam de volta para Belém para participar de uma das maiores histórias de amor que trouxe ao mundo aquele que seria a raiz de Davi e que futuramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha que Noemi imaginava que um dia ela ia estar segurando aquele que daria a descendência daquele seria a raiz de Davi? Deus isolou Davi por 15 anos depois de que ele foi ungido rei de Israel. Um pequeno pastor de ovelhas, não pediu nada, o menino estava quieto lá cuidando das ovelhas do pai. O profeta chegou, jogou óleo na cabeça dele e ele foi ungido rei e a paz dele acabou. Fugiu do rei Saul por 10 anos, sobreviveu em meio a inimigos, à fome, à guerra. Quando finalmente Davi assumiu o trono, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E foi nesse isolamento do deserto que Davi escreveu muitos dos salmos que hoje eu e você somos tão abençoados. Talvez você esteja sendo perseguido por alguém. Leia 1 Samuel 16 e conheça a história de Davi. Deus tem escape para você e Deus tem um futuro de bênção para a tua vida. E Elias? Deus isola Elias pelo ribeiro de Querite por 3 anos depois que Elias profetizou que não choveria mais. E depois desse isolamento, ele se levanta contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Aí o que acontece? Ele entra num isolamento voluntário, se escondeu da palavra de uma mulher que ele achava que já tinha matado outros 7.000 profetas. Ele achava que ele era o único que tinha sobrado e ele teve medo da morte. Ele se escondeu. Mesmo assim, Deus foi buscar Elias de dentro do seu isolamento do medo. Quantas vezes você entra em isolamentos também? Quantas vezes você entra na caverna do medo, da ansiedade, da depressão? E Deus vai lá no profundo da tua alma para te resgatar. Você some, já viu isso? Desaparece, né? Não atende celular, não atende Facebook, Instagram, não fala com mais ninguém, WhatsApp, e Deus te encontra lá. Elias não fazia ideia do que Deus tinha para ele. Você acha que Elias sabia, imaginava nos sonhos mais loucos de Elias que ele um dia ia ser arrebatado numa carruagem de fogo? Deus isolou Jonas por 3 dias e 3 noites dentro de uma baleia. E quando o seu isolamento acabou, Jonas foi para Nínive e pregou o maior avivamento da história. Uma nação inteira se converteu. E você? Será que você não está fugindo do teu chamado como Jonas? Fugindo do seu ministério? Deus vai sim te colocar em um isolamento até que você reconheça o seu lugar e o chamado de Deus tem para a tua vida.
Deus isolou também a Daniel por 70 anos na Babilônia, onde Daniel escreveu o livro do Antigo Testamento que leva o seu nome, revelando os mistérios dos últimos tempos. Olha que bênção. Ele era um imigrante, um jovem, quando chegou na Babilônia, em um governo corrupto, mas ele não se contaminou ou deixou que os valores da Babilônia o contaminassem. Talvez você que está me ouvindo hoje é um jovem, é alguém que tem deixado os costumes da moda atuais, da internet, contaminar você. Deus tem um chamado profético para a tua vida. Deus isolou também os discípulos por 10 dias, até que o Espírito Santo desceu de forma dramática para formar e moldar a igreja. Você acha que aqueles discípulos imaginavam que um dia até a sombra deles estaria curando? Deus isolou Paulo no deserto da Arábia por 3 anos, e quando ele ressurgiu, ele virou o mundo de cabeça para baixo. Deus isolou depois, mais uma vez, Paulo na prisão romana, e quando o apóstolo foi solto, ele já tinha escrito as cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Cartas que hoje nos dão guia para vivermos uma vida na presença do Senhor. Deus isolou o apóstolo João na ilha de Patmos e o livro do Apocalipse foi revelado a ele, o maior de todos os documentos proféticos de todos os tempos nos foi dado. Ele pensou que já era o fim dele. Afinal, já tinha 90 anos. Ele imaginou que nunca mais sairia de lá. Mas depois disso, ele retornou para Éfeso para cuidar da sua igreja. E foi quando ele escreveu as cartas de 1ª, 2ª, 3ª João, o Evangelho segundo João. E por último, e o mais incrível de todos, Deus isolou Jesus em uma tumba por 3 dias e no 3º dia Jesus ressuscitou em poder para trazer salvação para o mundo todo. Você imagina, você pensa que o diabo sabia que isso ia acontecer? Se ele soubesse, ele não tinha colocado na cabeça daqueles religiosos. Não, ele não sabia. E realmente nem eu sei quais são os detalhes que Deus vai fazer, mas o que eu sei é o que ele tem feito e já fez. E é com isso que nós podemos contar. O Deus que isolou o seu povo nos tempos bíblicos não vai parar agora. Assim, venha o que vier, eu confio que no isolamento de Deus, Ele é o meu refúgio e você também pode confiar. Que Deus te abençoe, que essa palavra fale ao seu coração. Deus está escrevendo nossa história agora. Confie em Deus, que tudo tem sob controle. A sua história vai ser falada depois, lá na frente, talvez pelos seus netos, bisnetos, e vão estar falando que o meu pai, a minha mãe, viveram aquilo que Deus tem preparado. Por isso, abra teu coração e não deixe que esse isolamento seja em vão. Deixe Deus trabalhar na tua vida. Que Deus te abençoe.